Aí ele vem falando que o Moraes está fora do foco. Não sei se é bem assim. Ele segue bastante no foco. Talvez não no caso do Master, né? Porque o Toffoli realmente está fora da curva. Mas, segundo o Gadelha, as recentes revelações do Metrópolis, eu incluo também da Folha do Estadão, de Dias Toffoli com o Banco Master, ajudaram a diminuir a pressão sobre outro integrante da corte, Dom Pedro III. Até pouco tempo, Dom Pedro III era alvo prioritário do bolsonarismo, sobretudo por suas decisões contra Jair Bolsonaro. O ministro, porém, perdeu o posto para Toffoli nos últimos dias diante do caso Master. Relatou no Supremo da investigação que mira operações suspeitas do banco. Toffoli virou alvo principal dos ataques de lideranças da direita, que passaram inclusive a defender o impeachment dele. Metrópolis, por exemplo, revelou ao longo desta semana que Toffoli é apontado por funcionários como dono do tal resort. Apesar de momentaneamente estar fora do foco, o próprio Dom Pedro III também tem relação do Master, que é o contrato, e que eu acho que o pessoal não esqueceu, até porque o pessoal segue comentando com muita frequência. O contrato previa a atuação do escritório da esposa de Moraes em ações de interesse do Master. Levantamentos feitos pelo jornal, entretanto, apontam que a atuação de Viviane é desconhecida em diversos órgãos. O envolvimento tanto de Moraes quanto de Toffoli atingiu a imagem do Supremo, como um todo, né? E levou os ministros a assinar o espírito de corpo e coube a faquinha aquela nota muito sem vergonha. Aí, novas informações sobre Toffoli e o resort, os irmãos. Última ida de Toffoli ao Taiaiá foi para a festa de Ano Novo sem cobrança de consumo dos convidados. Gente, isso aqui não foi muito tempo atrás não, viu? Foi só 26 dias atrás. Foi agora, viu? Não tem nem um mês. Não tem nem um mês. Ano Novo foi agora. A última vez que o Toffoli esteve lá no Taiaiá foi na virada, quando ofereceu uma festa a centenas de convidados no local. Toffoli foi procurado por meio da assessoria, mas não se posicionou. Não vou falar, não. Aí o Toffoli não se ajuda, né? Ele podia no meio falar, não, é mentira, é fake news. O Estadão se hospedou na quinta, dia 22, e na sexta, dia 23, no hotel. Uma funcionária contou à reportagem que os convidados do ministro levaram a própria bebida, como champanhe e vinho. Ainda segundo ela, os pedidos no bar do resort eram cortesia. Podia pedir o que quisesse. Normalmente, a cobrança é feita por uma pulseira que os hóspedes recebem quando fazem o check-in. Então, tu vai a pulseirinha, vai lá, bate, no final tem lá a conta para tu pagar. O item possui um chip, possibilitando que o pedido seja registrado diretamente na conta da reserva. Aqui, quando cobra, a gente passa na pulseirinha, mas deles não. Não dos convidados do Toffoli. Eles pedem, a gente entrega. O nosso próprio bem, viu? É disso que o que mais que eles pediram lá foi pina colada. 48 conto cada cachaçinha. O resort não respondeu ao questionamento do Estadão sobre o consumo liberado para Toffoli e seus convidados. O Taiaiá também não tem que responder nada, né? Assim também como os irmãos Toffoli. Os irmãos Toffoli realmente não queriam responder nada, tanto que deram os plenos poderes, né? Ao advogado dos irmãos Batista lá da JF, ligado à JF. O engenheiro eletricista José Eugênio Dias Toffoli, irmão do Toffoli, assinou uma procuração em fevereiro de 2025 que dá poderes para o advogado Paulo Humberto Barbosa representar a Maridite Participações S.A. em reuniões que definiram o futuro do Taiaiá. Paulo Humberto Barbosa é advogado da JF, dos irmãos Batista e atual dono do resort. A procuração pedida pela coluna foi assinada por José Eugênio em 6 de fevereiro de 2025 e registrada junto ao cartório de Marília. Naquele mesmo mês, Paulo Humberto Barbosa realizou a compra das cotas que a família de Toffoli mantinha junto ao Taiaiá por meio da Maridite Participações, que fica em endereço de fachada. Pagou 3,5 milhões. O documento, o irmão do ministro, dá poderes para o advogado goiano representar Maridite nas reuniões de sócios das empresas DGEP, Empreendimentos e Participações LTDA, e Taiaiá, a Administração e Participações LTDA, podendo aceitar e assinar documentos necessários, deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse, votar e ser votado, enfim, praticar todos os demais atos necessários em nome da própria Maridite. E meteram em nome da própria Maridite. E meteram lá o contrato, ó. O contrato não, né? A procuração. Ali. Tudo bonitinho. Paulo Humberto, José Eugênio Dias Toffoli. Aí a imprensa bate na tecla, só a manchete é o suficiente. Vida dos irmãos de Toffoli no interior de São Paulo destoa de luxo de resort no Paraná. Cara, eu sou mão de vaca, mas esses aqui, viu, me vencem. Fácil. Porque com o dinheiro que tinha, e vida miserável que esses caras, viu? É todo o dinheiro que esses caras ganham na vida botaram nesse resort, rapaz. Não gastaram R$1 nem pra consertar as rachaduras na casa. Até a Globo comentou. Irmãos de Toffoli têm cotidiano de classe média no interior de São Paulo, distinto do luxo do resort do qual foram sócios. E vender de 3,5 milhões a participação. Que na Selic atual dá mais de R$450 mil por ano. Rapaz. Que coisa, viu? E vida. Esses caras são assim, ó. Olha, não gasta R$1. Esses donos. Eita, que dono canguinha, viu? Talvez eles não sejam os donos. Aí, no meio do caminho, pro PT não ficar de fora da festa, que é o que a gente falou que a gente ia comentar, quem ganhou destaque aí na imprensa nas últimas
dias, horas, né? Guido Mantega, assim, na esteira do escândalo do Banco Master, nosso queridíssimo Guido Mantega trabalhava no Banco Master. Além dele ser petista, né? Ele não chegou lá só pra ser petista, ele chegou lá porque um petista pediu com jeitinho, que foi o Jacques Wagner. Jacques Wagner foi pedir emprego pro Guido Mantega. E o pior é o que o Guido Mantega foi fazer, pelo menos aqui a gente sabe qual era o contrato, né? Aqui o objetivo do contrato, pelo menos, tá claro. E curiosamente ele recebe menos que o escritório da mulher de um peteceiro pra fazer um serviço que eu acho que é muito mais difícil. O Banco Master contratou o ex-ministro da Fazenda aqui do Mantega, atendendo a um pedido do Jacques Wagner. E aí você lembra da questão do crédito sexta, do sócio do Vorcaro, que cresceu por conta do PT na Bahia, né? Tu acha que não ia atender um pedido do Jacques Wagner? Tem que honrar o legado, né? Honrar a história. A remuneração era de R$1 milhão por mês. Viva Faria Lima, viu? Segundo apurou com o integrante do banco. Os pagamentos à Mantega pela consultoria ao Master podem ter alcançado, no mínimo, R$16 milhões. No mínimo, não é no máximo não, viu, gente? É no mínimo. Eita, pô, velho. Dá pra viver aí uns 2 meses, né? Se ficar desempregado 2 meses, o dinheiro não acaba. É só 16 milhões, né? Então, dá. 2 meses dá pra pagar. Comprar arroz, feijão. O ex-ministro fez lobby para o Master entre julho e novembro de 2025. Como consultor do banco, Mantega conseguiu levar Daniel Vorcaro, dono do Master, para uma reunião com quem? Com Lula! Ai, ó, acelerando com Lula. No Palácio do Planalto em dezembro de 2024. O encontro não está registrado na agenda do Lula. Estavam presentes o Augusto Lima, ex-CEO do Master e sócio do Paquito, e amigão aí do Jacques Wagner, do Rui Costa. Estava o próprio Rui Costa, amigo dele, Alexandre Silveira Galípolo, que já estava indicado para comandar o Banco Central. Ah, meu Deus do céu. Imagina o que eles foram falar lá, né? Em evento Marcel, Lula resolveu até falar mal do Banco Master. Mas o Lula sabia que ia aparecer aí, né? Os tentáculos do PT. Guido Mantega só conseguiu a vaga no Master graças à intervenção de Jacques Wagner. Ele começou a trabalhar para o banco depois que o governo Lula desistiu de indicá-lo para o Conselho de Administração da Vale, que o pessoal não aceitava, falava que era muita interferência política de Lula. Enfim. Na época, atores do mercado foram contra a indicação de Mantega por considerá-la uma interferência indevida de Lula na empresa. Lula considerava ter uma dívida de lealdade com Guido Mantega, que se manteve fiel a ele na época da Lava Jato. Ao contrário de outros, como Palocci, que acusou Lula em delação premiada de receber propina. Palocci deve ter mentido, né? No Master, a tarefa de Mantega era azeitar a venda da empresa do Paquito para o Banco de Brasília, o BRB. Que coisa, hein? 1 milhão por isso. E o escritório da Viviane, que era mais de 3. O ex-ministro prestou consultoria ao Master até poucas semanas antes do Banco Central decretar a liquidação extrajudicial em novembro. A relação mais próxima de Jacques Wagner dentro do Master não era com o próprio Daniel Vorcaro, né, com o nosso Paquito, e sim com o sócio dele, o baiano Augusto Lima. Ex-CEO do Master, Lima também é amigo do Rui Costa. A coluna, Jacques Wagner negou que tem indicado Mantega para o Master. A assessoria de comunicação falou o seguinte: o senador Jacques Wagner não participou em nenhum momento da contratação de Guido Mantega pelo Banco Master. Participou não. Mantega foi 4 vezes ao Planalto enquanto trabalhava para o Master. Mantega teve pelo menos 4 vezes no Planalto. Em todas se encontrou com Marcola. Lula também, né? Podia ter um chefe de gabinete com um apelido melhor, né? O apelido do chefe do gabinete de Lula é Marcola, que é o Marco Aurélio Santana Ribeiro. Não vai falar nada. A agenda oficial do Planalto diz apenas que se tratou de encaminhamento de pauta, sem mais detalhes. Os registros mencionam apenas os nomes de Marcola e Mantega. Os encontros registrados ocorreram em 2024, nos dias 22 de janeiro, 1º de abril, 29 de outubro e 4 de dezembro. Nas agendas, Mantega é descrito apenas como ex-ministro do Ministério da Fazenda, /ministro da Fazenda, não há menção ao Banco Master. Não sei porquê, né? Devia colocar, ó, o atual consultor do Banco Master está nos visitando. Aí Renato pergunta, né? Mas não foi o Lula que tentou arrumar um emprego na Vale pro Guido Mantega? Sim. E o Pedro Jacques Wagner teria sido feito sem alinhamento com Lula? Duvido. Do mesmo modo, é difícil acreditar que o atropelo que o Paquito vem levando não esteja alinhado com o PT da Faria Lima, hoje liderado pelo Haddad, que briguem mais. É o regime brigando entre si. Eu acho que o Lula não sabia de nada do Banco Master. O Brau brinca, né? Jacques Wagner. Já que o quê? Wagner, é. Lula, o caso Master, o PT baiano. O Lauro Jardim noticiava, ó, no início de janeiro. Lula foi avisado por um cacique do PT baiano que as investigações sobre Banco Master e Daniel Vorcaro evoluíram de verdade, ou se um dia o ex-banqueiro resolver abrir a boca, a bomba também explodirá no colo do partido. É uma parte do regime tentando blindar o Paquito, outra parte querendo a cabeça dele. Aí estão tendo
tem que fazer um acordão, né? Tá no processo do acordão. O que fazer com o Banco Master? E se não der em nada, do nada, vai fortalecer muito o bolsonarismo, né? E enfraquecer o regime como um todo. Mas ninguém vai preso, ninguém delata. E se delatar, aí é treta. Aí é treta. As conversas de Lula no governo sobre o escândalo do Master. O petista busca entender como se estruturaram os negócios de Vorcaro. Lula não sabia de nada, né? Lula nunca sabe de nada. É incrível, ele tá tentando saber, não sabia de nada, gente. Ele só indicou que... Ele não, né? Ele não. Jacques Wagner. O Wagner também negou, né? O Paquito contratou. O Lula se encontrou com o Daniel Vorcaro. O Guido Mantega levou, mas não sabia de nada. Mais um escândalo repleto de conexões com o PT e ele novamente não sabia de nada. Aí ele tá ali atrás pra procurar. Aí, Lauro Jardim conta que teve um encontro aí fora de agenda do Lula com Toffoli. E ninguém contou pra gente, né? Lula não está alheio ao caso Master. Eita, rapaz. É mesmo, é? No início de dezembro, logo após Toffoli ter decretado sigilo absoluto no processo do banco, Lula almoçou com o ministro do Supremo na Granja do Torto. Um encontro naturalmente fora de agenda e do qual participou também Fernando Haddad. Tu vê como são as coisas? Olha, o petista busca entender. A Laura Jardim diz, não, ele não tá alheio não, viu? Desde o ano passado. No encontro fora de agenda, o Lula já tava com o Toffoli e com o Haddad. No início de dezembro. Então, assim, cara, é um absurdo. Tu consegue ver como a imprensa se desmente? Consegue ver a importância de ler todos esses jornais ao longo do dia? E acompanhar também a rede social? Nesse encontro, no início de dezembro, Haddad falou bastante, explicou em detalhes como o Vorcaro operava, seus tentáculos e toda a intricada teia desse escândalo financeiro. Aí me pergunta, Lula busca entender como estruturar os negócios, mas o Haddad explicou pra ele, Robson Bonin, no início de dezembro do ano passado, o Haddad explicou ainda do lado do Toffoli. No final da conversa, Lula disse a Toffoli, você tem agora a chance de reescrever sua biografia. Até o momento, no entanto, parece que Toffoli está preferindo anotar um novo e constrangedor capítulo de sua trajetória. A propósito, Toffoli tentou na semana passada marcar um novo encontro com Lula para início de fevereiro. Não obteve resposta, mas não ainda. De repente, sai Renato comenta, né? Não existe improviso quando o assunto é sistema financeiro. Nada é aleatório, nenhum encontrozinho é aleatório. Lula, Toffoli e Haddad não se encontraram por acaso. Do mesmo jeito que os grandes clientes do Valfrido Vardi o pressionaram para largar o caso, os patrões do Lula, que são os grandes clientes do Valfrido Vardi, que são a cabeça do regime, mandaram ele resolver com o Toffoli. E tem a certeza que também mandaram o Toffoli dar um jeito. Os recados sempre chegam, e esse é o Brasil. E é isso que vai estar nas urnas. Ou deveria estar. E aí, para